O Gabigol jogou muito bem contra o Vila Nova, né? Já é a segunda partida consecutiva que ele vem jogando muito bem. Ele deu uma assistência na anterior e agora contra o Vila ele deu mais uma. E nessa, parecia que ele estava com um posicionamento ali como segundo atacante, jogando atrás do Caio Jorge. E, cara, nunca foi a característica do Gabigol. Ele é um maluco goleador, sempre foi um goleador. Mas eu acho que ele tá ficando mais experiente agora e é capaz dele conseguir se achar nessa posição, cara. Tem um jogo contra o Flamengo no domingo, né? Vamos esperar para ver se ele vai jogar bem de novo. E aí, Nicolau, o que tu acha disso? Pô, exatamente, eu concordo com você e eu acho que o técnico Leonardo Jardim, ele tá até retribuindo a paciência que o Gabigol tá tendo. Ficou no banco algumas vezes, teve o jogo lá que ele ficou um pouco irritado de não entrar, mas ele continuou trabalhando, deve estar treinando bem. O Gabigol não é um jogador ruim e o treinador está recompensando ele buscando esse espaço. Como você até falou na pré-live aí, o Matheus Pereira parece que não está mais querendo muita coisa. E aí ele está encontrando esse espaço para o Gabigol, já que o Caio Jorge está desempenhando muito bem, está fazendo gol atrás de gol, coloca o Gabigol numa espécie ali de segundo atacante ou falso 9 atrás ali do Caio Jorge, às vezes fazendo essa função de camisa 10. Não é muita do Gabigol, mas no quesito chegar da área, ele chegaria muito bem e teria ali uma dobradinha dentro da área, né, cara? O Caio Jorge é um jogador de velocidade, então fica difícil de pegar. Eu prefiro esse estilo do que o Gabigol, como estava desempenhando parado na área. Ele não estava conseguindo fazer o pivô, não estava sendo matador, não estava sendo efetivo, igual a gente viu no Flamengo há uns anos atrás, né? Porque a reta final dele do Flamengo não foi muito boa. Mas parece que ele vem dando uma volta por cima, cara. E eu tô gostando de ver o Gabigol jogando por ali. Vou até puxar alguns números aí do Gabigol nesse ano. O Gabigol é o líder de participações em gols do Cruzeiro e ficou aí na geladeira alguns jogos. De 15 partidas, ele fez 7 gols e deu uma assistência, 136 minutos para participar de gol. E agora, no último jogo, ele deu mais uma assistência. Então, esse número ele ainda está maior, né, do que está marcando aí. 31 finalizações, sendo 18 no gol. Cara, a fase ruim do Gabigol não tá tão ruim assim se você olhar os números dele. Cara, alguns lances que a gente viu aí, dele errando domínio e errando chutes até sem goleiro, aquilo que era o anormal. Porque, pô, cara, dificilmente o cara desaprende a jogar bola. Os lances que ele tava errando era de alguém que tava sem confiança e com a cabeça ruim. Mas o que tu falou faz total sentido, cara. O comportamento que ele tá tendo, por exemplo, se o cara na cabeça dele sabe que ele tá fazendo a parte dele, treinando, se alimentando bem, o treinador botou ele no banco, ele tá tranquilo. Ele sabe que a hora dele vai chegar. Então o Gabigol, ele sabe que a hora dele vai chegar. E agora que ele teve a oportunidade, ele aproveitou. E, cara, é capaz de realmente isso ter feito diferença pra ele. O mental dele tá voltando a ser o que era. Aí a confiança vem. Pô, Gabigol confiante é chato, irmão. É chato. Vai dar trabalho no É chato. Brasileirão. Eu acho que o Gabigol, retornando com essa confiança aí, ele é o titular do Cruzeiro. Porque, em termos de atacante, ele é melhor do que o Caio Jorge. Só que o Caio Jorge está numa fase iluminada e o Gabigol está mal. Mas o Gabigol, voltando a ser aquele goleador, vai ser um problema pro Leonardo Jardim decidir quem vai ser o atacante titular, tendo em vista até mesmo o salário do Gabigol ser muito alto. Então, não vale a pena você ter um atacante jogando bem, recebendo um salário altíssimo e deixar ele no banco, né? Cara, isso vai dar uma briga lá dentro. Porque é o seguinte, o Vai. Matheus Pereira, como eu falei, ele é craque. E ele tá acostumado a ser o cara que decide no Cruzeiro. Só que esse ano, não sei se o que aconteceu, ele tava infeliz, ele queria ir embora. E ele meio que deu uma relaxada, porque não tinha muita competição ali na posição dele. Ele é craque, sabe o que ele faz, sabe o que ele fez na última temporada, naquela boa fase do Cruzeiro. Mas o treinador Leonardo, ele é um cara que não importa se você fez no passado, se você tem um nome. Se você não tá performando, você não vai jogar. Então, talvez o Gabigol agora conseguindo performar nessa posição, vai até fazer com que o cara meio que tente correr atrás e que isso seria muito bom pro Cruzeiro. O Matheus querendo jogar de novo, querendo jogar igual ele jogou naquela grande fase que ele teve, que ele era o melhor meia do Brasileirão. Disparado pra mim. Era ele e Exatamente. Alan Patrick ali num nível totalmente diferente. Então, se ele quiser realmente voltar a jogar aquele futebol, vai ter uma briga no elenco, o técnico vai ter que achar uma solução na escalação para colocar os dois,
o Gabigol voltar a entrar na área mesmo. O Gabigol confiante, talvez até ele consiga jogar ali dentro da área igual ele jogava mesmo. Exatamente, cara. E eu vou até citar aqui uma reportagem que saiu no GE, que, resumidamente, né, não vou ler a reportagem toda. O Gabigol se diz acolhido no Cruzeiro, cita amor pelo Flamengo, mas projeta vitória no reencontro. Tem até uma certa polêmica rolando no Twitter já desse reencontro entre Gabigol e o Flamengo. Provavelmente ele vai ser titular, né? Porque ele voltou a ser titular aí nos últimos 2 jogos, no último jogo principalmente. E como que será esse reencontro entre Gabigol e a torcida do Flamengo, cara? O que tu acha, irmão? Tu acha que ele vai ser bem recebido? Cara, é esquisito ver o Gabigol jogar contra o Flamengo, né? Eu sou muito acostumado a ver o Gabigol com as cores vermelho e preto. Eu acho que ele vai ser bem recebido sim, cara. Porque apesar da saída dele um pouco turbulenta, depois quando a poeira baixou, a galera entendeu que aquela declaração dele na final da Copa do Brasil não foi direcionada à torcida, não foi direcionada ao clube, sim à diretoria. Então, acho que a única mágoa que ficou foi o fato dele vestir a camisa do Corinthians na época, mas ele acabou indo para o Cruzeiro, então, assim, acho que apagou essa parte e ficou a parte boa do Gabigol. O Gabigol que ganhou 2 Libertadores, fez 18 gols em finais pelo Flamengo, se eu não me engano. Então, esse é o Gabigol que fica na memória do torcedor rubro-negro. É lógico que dentro de campo a torcida pode ser que dê uma vaiada, a torcida do Flamengo costuma ser presente, então eles podem vaiar o Gabigol para deixar o jogador nervoso e tudo mais. Mas no fim, eu acho que é positivo esse reencontro. Cara, depois dessa nota dele depois do jogo ali, é capaz de ter mudado um pouco isso. Eu acho que a lógica era o que você falou agora, de ele ser muito bem recebido. Mas como ele falou, ainda é uma declaração muito ousada. Ele falar que projetar uma vitória contra o Flamengo. Mas Exato. quem sabe? Cara, uma coisa que eu sei é, se ele fizer gol, ele vai comemorar. Porque ele Com comemora certeza. contra ex-clube e não quer saber. Com Ele tem certeza. personalidade. Pode vaiar, pode ficar puto, ele vai fazer. Se ele fizer gol, ele vai comemorar. E tem uma chance do Cruzeiro até perder o jogo, uma grande chance, mas eu acho que pelo menos o golzinho dele sai, ali do ex, né? Eu acho também. Eu acho Nem que que seja sai um o gol. pênalti, né? Pô, pênalti ele é especialista, né, cara, nas penalidades máximas. Se acontecer, é capaz dele converter com tranquilidade. Agora, o que eu desconfio essa lei do ex, cara, você até falou isso no último vídeo nosso. É a única lei que funciona aqui no Brasil, de verdade. Essa e a pensão, né, alimentícia. Então, fato é que o Gabigol em campo, do jeito que ele mesmo se nomeia predestinado, é capaz de ele fazer um golzinho e comemorar, meter aquela comemoração dele na frente da torcida do Flamengo. Pela primeira vez a gente vai estar vendo isso, né, depois que ele saiu do Flamengo. Então, acho que vai ser histórico, hein? Papo reto. Agora, projetar uma vitória para cima do Flamengo, do ex-companheiro dele, Felipe Luiz, que apesar do nosso vídeo lá criticando ele, tá ajustando bem o Flamengo, eu acho ousado demais. Eu acho que uma vitória para o Cruzeiro, um empate para o Cruzeiro já tem o sabor de vitória. Cara, os times têm jogado muito melhor no Brasileirão do que nas competições fora, por exemplo, na Libertadores ou na Copa do Brasil. O Cruzeiro ontem ganhou de 2-0 do Vila Nova, mas não fez um grande jogo. Ainda tomou pressão do Vila Nova por grande parte do jogo. Verdade. E, e o Flamengo também jogou com os reservas também, talvez até o terceiro time do Flamengo que jogou contra o Botafogo da Paraíba, mas fez 1-0 ali e também não jogou bem. Mas, pô, não dá pra projetar uma vitória do Cruzeiro contra o Flamengo, é muito difícil. Mas, Cara, muito difícil. Eu não tenho coragem de cravar uma vitória, não. Mas eu consigo cravar que vai ser um jogão. Consigo cravar que o Cruzeiro vai tentar jogar de igual para igual, mesmo sendo inferior nitidamente. O uhum. treinador do Cruzeiro tem capacidade para tentar, de alguma forma, equilibrar essa partida aí. Vai ser um jogão na minha opinião. Uma coisa que a gente pode dizer sobre esse jogo é que até agora o Flamengo não se mostrou, tipo, forte dentro de casa. O Flamengo é um time forte, querendo ou não. Mas dentro de Sim, casa, empatou o jogo, perdeu o jogo na sim, Libertadores. Então não é uma coisa que, tipo assim, no Maracanã, então vai ser muito difícil. Isso não tem. Pelo menos pra mim até agora na temporada. Mas o Flamengo perfeito. é bem melhor que o Cruzeiro. Perfeitamente. Eu acho que de um tempo para cá não tem mais como a gente cravar aquela vitória certa de nenhuma equipe, seja
Série A, Série B, às vezes até Série C, quando se enfrentam em Copa do Brasil ali, as equipes conseguem de alguma forma arrancar um empate ou pelo menos dar trabalho. O Flamengo tem vários jogos espetaculares nessa temporada, mas ele é sempre uma caixinha de surpresa. Às vezes o Flamengo entra em campo e não consegue finalizar em gols, né? Finalizar jogadas em gol. Ele pressiona muito, fica para cima do adversário, mas ele não consegue quebrar as últimas linhas ali e fazer o gol. Isso tem sido um problema. Não vejo o Cruzeiro tão bem assim também, apesar do Vila Nova ser uma equipe forte ali dentro da Série B, onde eles estão disputando. É um dos favoritos a subir para a Série A no ano que vem. O Cruzeiro realmente não jogou tão bem, não, mas conseguiu uma vitória ali, 2 golaços do Caio Jorge. Trabalhou bem com o Gabigol, com a dupla que está aí do nosso lado. Agora, se eu pudesse cravar um placar, cara, 2-1 Flamengo. Esse seria o meu chute. Eu vou por aí também. 2-1 Flamengo. Vou na mesma que tu. Tem que ter Agora o tá... golzinho do Gabigol, né? Só pra diferenciar, vou botar 3-1 Flamengo, então. 3-1, Uhum. porra. Bom, placarzinho ousado. Na bet é a odd 3 esse daí. Agora, só pra gente finalizar rápido, cara, puxando o gancho aí desse retorno do Gabigol, muito positivo, fato é que a situação do Cruzeiro não tá boa na Sul-Americana, né? Ele tá bem no Brasileirão, tem tudo para ficar ali brigando entre os 6 ou 7 primeiros, mas a situação atual do Cruzeiro na Sul-Americana é essa. Será que o Gabigol, retornando ao seu auge, consegue ajudar a resolver esse problema aí do Cruzeiro, cara? Ou já era na Sul-Americana? Eu acho muito difícil a Sul-Americana. E se eu fosse eles, eu já largava pra lá e focava no Brasileirão e jogava o time reserva pra ganhar uma confiança, porque é capaz de, às vezes, até o reserva conseguir ganhar. Porque os outros times são muito mais fracos que o Cruzeiro, realmente. Mas eu colocar força total nos jogos na Sul-Americana pra tentar reverter a situação que já tá muito complicada, eu acho que é perda de tempo. Também acho, também acho. Eu acho que o ideal é focar no Brasileirão mesmo, Copa do Brasil ali, e ficar tranquilo, porque vai acabar se desgastando à toa. O time reserva entra às vezes sem pressão, ganha e tal, mas é muito difícil. Uma Uhum. equipe com 9 e outra com 6, Cruzeiro com 0 pontos, a situação bem complicada. Sim, É isso então, rapaziada. é isso. Mais um videozão da TV Clubismo. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, galera. Só apertar o botãozinho aqui embaixo, joinha. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente aí, pro YouTube poder recomendar o nosso canal para mais pessoas. E tamo junto. Valeu.